Quero convidar todos os produtores rurais, agricultores familiares, permissionários do município do Crato para participar do período de 7 a 10 de dezembro do Seminário de Boas Práticas em Manipulação de Alimentos, realizado pelo Governo do Estado do Ceará, em parceria com a Prefeitura Municipal do Crato. É um momento de discussão da produção agrícola, da base da agricultura familiar, que leva alimento para todos os lares brasileiros. Então, todos vocês estão convidados. É importante a participação para que a gente possa discutir a questão da nossa agricultura familiar e da nossa produção no município do Crato. Olá a todos que nos assistem, espero que estejam todos bem. Eu me chamo Winnie Alencar, eu sou nutricionista formada pela UFPB e mestre em Ciência e Tecnologia dos Alimentos, também formada pela UFPB. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre gastronomia popular, a elaboração de receitas simples e de baixo custo, com o foco na reutilização de alimentos. Primeiramente, nós precisamos entender que, mesmo em 2021, a fome continua sendo um dos maiores problemas a nível mundial. E quando nós falamos de fome, não nos referimos apenas à falta de alimentos, mas principalmente ao desperdício e à má distribuição desses alimentos produzidos a nível mundial. De acordo com a FAO, que é a Agência de Alimentos e de Agricultura dos Estados Unidos e uma das maiores a nível mundial, estima-se que cerca de 1 bilhão de toneladas de alimentos ela é perdida anualmente, ou seja, essa quantidade corresponde a 1/3 de todos os alimentos produzidos no mundo e seria suficiente para alimentar aproximadamente 9 bilhões de pessoas. Então, esses números eles nos deixam muito claro que precisamos imediatamente mudar a nossa relação com a comida e buscar maneiras de diminuir esse desperdício. Um outro problema-chave que temos observado quando falamos de alimentação é a má nutrição a nível mundial, ou seja, o que isso significa? Significa que parte da população que tem acesso a alimentos, elas não estão se alimentando da maneira como deveriam, ou seja, essa população ela tem acesso à comida, mas ela não tem acesso à comida de qualidade, ou muitas vezes não opta por essas comidas de qualidade, e isso gera o problema da má nutrição. E o que é a má nutrição? Não necessariamente é uma desnutrição. A má nutrição são todos os problemas de saúde gerados por uma alimentação desbalanceada. Temos visto que nos últimos anos tem aumentado o número de pessoas com diabetes, com hipertensão, com níveis altos de colesterol, alguns tipos de câncer que são associados diretamente à nossa alimentação. E essa mudança nos nossos hábitos alimentares, elas são um resultado principalmente do avanço da globalização, do agronegócio e da industrialização, esses grandes movimentos da economia mundial que nos fizeram mudar a nossa relação com a comida e a nossa maneira de nos alimentarmos. Então, nós passamos a ingerir muito mais alimentos processados e ultraprocessados, como é o caso dos biscoitos, dos salgadinhos, dos embutidos como presunto, salame, e passamos a ingerir muito menos alimentos orgânicos como frutas, vegetais, legumes, e essas mudanças têm tido resultado direto na nossa saúde. E esses índices são vistos justamente com o aumento dessas doenças a nível mundial. E aqui no Brasil também possuímos níveis altíssimos de todas essas doenças que são causadas pela má alimentação. Então, em decorrência de todas essas mudanças alimentares e buscando um novo cenário de alimentação e um novo cenário de saúde para a população, surgiu o movimento Slow Food. E o que é esse movimento Slow Food? É um movimento que ele se preocupa desde o impacto ambiental causado por nossa alimentação até o bem-estar e a saúde adquiridos quando nos alimentamos da forma correta, ou seja, é a comida lenta,
aquela comida preparada com cuidado, resgatando os alimentos naturais produzidos pela agricultura familiar ou de subsistência de forma orgânica, resgatando a nossa ligação com os alimentos típicos da nossa terra, aqueles alimentos que eram cultivados e consumidos por nossos ancestrais como forma de resgate da cultura e como forma de promoção de saúde. E por que nós devemos aproveitar todo o alimento? Por que não apenas consumir o que nós já somos acostumados a consumir as nossas frutas e verduras da maneira que já aprendemos a consumi-los, ao invés de estar aproveitando todas as partes do alimento? Porque quando nós aproveitamos o todo, nós aumentamos a densidade nutritiva das nossas preparações, porque parte desses alimentos que nós jogamos fora, eles contêm quantidades elevadas de vitaminas, de minerais, e isso agrega valor nutritivo a nossas preparações. Nós também estamos contribuindo para a redução do desperdício de alimentos, ou seja, diminuímos a quantidade de alimentos que jogamos no lixo. Consequentemente, reduzimos a quantidade de lixo produzido no planeta e o impacto ambiental que isso causa, além de auxiliar no combate à fome. E quais são essas partes não convencionais que nós podemos utilizar no nosso dia a dia, agregando a nossas preparações? Nós podemos utilizar as folhas, por exemplo, folhas de cenoura, de beterraba, batata doce, nabo, a folha do couve-flor, de abóbora, a própria folha do brócolis, que já são legumes que nós temos o costume de comer, que nós conhecemos, que já estão inseridos na nossa alimentação, mas que as folhas nós removemos e jogamos fora. E essas folhas, elas possuem uma grande quantidade de nutrientes. Nós também podemos reaproveitar os talos, por exemplo, talo da couve-flor, também do brócolis, do espinafre, agrião, o próprio talo da beterraba, sementes de abóbora, melão, jaca, melancia, as cascas, a casca da batata inglesa, casca de banana, tangerina, laranja, mamão e de várias outras frutas, para o preparo de sucos, por exemplo, entre casca do maracujá, da melancia, da mandioca. Então, tem uma infinidade de alimentos que nós podemos reaproveitar o seu todo e que nós não estamos fazendo da maneira correta. Estamos desperdiçando alimentos que, em sua grande maioria, são ricos em nutrientes e que enriquecem e promovem nossa saúde. E aqui nós temos alguns exemplos de nutrientes apresentados nessas partes não convencionais, que são as que nós costumamos jogar fora, comparados às partes que nós costumamos comer. Por exemplo, na abóbora, a parte convencional da abóbora que nós comemos, ela contém apenas 1,7% de fibra, enquanto na sua casca ela tem 2,34%. Então, nós estaríamos aumentando o nosso consumo de fibra. Já na banana, a casca da banana possui muito mais vitamina C, praticamente o triplo de vitamina C do que a parte comestível do fruto. A beterraba, a mesma coisa. As folhas da beterraba possuem mais fibra, mais vitamina C e mais cálcio do que a própria beterraba. O mesmo ocorre com a cenoura. Já na couve-flor, nós temos mais carotenoides. E o que são carotenoides? São os compostos que dão cor à cenoura e às folhas, e esses compostos eles têm um alto poder antioxidante. Então, ao consumir a folha da couve-flor, nós consumimos muito mais compostos antioxidantes, muito mais vitamina C e cálcio do que comendo apenas a couve-flor. Em relação ao espinafre, a folha do espinafre ela contém mais vitamina C também, e o melão, a entrecasca do melão, ou seja, aquela parte branquinha que fica entre a casca e a polpa do fruto, que ela é um pouco mais dura, ela possui mais fibra e mais cálcio. Então, são principalmente por causa dessa grande quantidade de nutriente que nós devemos reaproveitar esses alimentos, porque eles são de grande valor para a nossa alimentação.
Agora que nós já entendemos os principais motivos que nos levaram a desenvolver receitas com o aproveitamento integral dos alimentos, eu vou mostrar para vocês alguns exemplos dessas preparações que são fáceis e de baixo custo e que nós podemos fazer em casa e que são ótimas opções para nossa alimentação no dia a dia. Nós temos aqui, por exemplo, a receita da torta de casca de abóbora com recheio de talos. Nós já vimos que a casca de abóbora ela tem mais fibras, então essa é uma receita que ela tem uma quantidade de fibra maior e uma quantidade de vitamina maior que vai ser proveniente dos talos. Ela é uma receita simples, que vai levar aí farinha de trigo, ovos, abóbora, os talos de couve e salsa, mas vocês podem substituir esses talos por outros que sejam da sua preferência, cenoura ralada, óleo, cebola, alho, leite e uma colher de fermento. Então, como pode perceber, são realmente alimentos que são de fácil acesso e facilmente encontrados. E o modo de preparo também muito simples. Nós vamos refogar a cebola, o alho e os talos com a nossa cenoura ralada e reservar. Isso vai ser o nosso recheio. E a nossa massa nós vamos colocar os ovos, a casca de abóbora, o leite, o óleo e o sal no liquidificador, bater bem até formar uma mistura homogênea, deixar a massa em uma vasilha com farinha de trigo, misturar o recheio e o fermento em pó e levar ao forno por 30 minutos, em forma untada com óleo ou margarina, o que for da sua preferência, e um pouco de farinha de trigo. Uma outra opção de receita é a farofa de casca de abacaxi com recheio de talos, e ela vai ser uma farofa que vai ter uma quantidade maior de fibras e de vitaminas quando comparada com as farofas que são vendidas em supermercado e uma quantidade menor de conservantes. Então, é uma farofa que vai levar ingredientes simples como cebola, alho, bacon ou tocinho, opcional se você quer colocar ou não, talos ou verduras picadas que sejam da sua preferência e conforme a sua disponibilidade, ou seja, aqueles que você já tem em casa, porque o intuito é realmente o reaproveitamento, uma xícara de cenoura ralada, sal e pimenta a gosto, uma xícara de casca de abacaxi triturada no liquidificador e meio quilo de farinha de mandioca. Então, inicialmente você vai refogar essa cebola, o alho e o bacon, caso você queira colocar. Em seguida, você vai acrescentar aos poucos essas verduras e os talos e deixar refogar bem para que a água evapore. Depois, você vai colocar a casca do abacaxi triturado e temperar com sal e pimenta a gosto. Por último, acrescenta a farinha de mandioca e mexe bem a farofa até que ela fique solta. Essa preparação ela é uma ótima opção de acompanhamento, por exemplo, para o horário do almoço. Temos também a opção do bife de casca de banana, que vai ser uma opção de reaproveitamento justamente das cascas das bananas, porque elas são ricas em vitamina C e em potássio. E aí, além dessas cascas, vai precisar apenas de alho, farinha de rosca, farinha de trigo, ovos e sal. Para o preparo, inicialmente você vai higienizar as cascas da banana em água corrente, vai cortar as pontas e cortar a casca em formato de bife. Depois você vai amassar o alho junto com o sal, formando uma pasta e vai passar na casca da banana e deixar um tempinho de molho. Depois você vai bater os ovos como se fosse fazer um omelete, de forma que ele fique uma mistura homogênea, e vai passar as cascas da banana na farinha de trigo, nos ovos batidos e por último na farinha de rosca, seguindo sempre essa ordem, ou seja, você vai empanar essas cascas de banana. Por último, você vai fritar em óleo quente até dourar dos dois lados e servir ainda quente, sendo uma opção de substituição da carne. Trazemos aqui a receita de patê de talos. Essa receita de patê, ela pode ser usada
durante os lanches, como uma opção de acompanhamento para biscoito, para torrada e para pão. Você vai precisar de folhas de espinafre, talos de espinafre, talos de beterraba, folhas de beterraba, ricota fresca, alho, sal e azeite. Então, inicialmente você vai escaldar as folhas e os talos do espinafre e da beterraba em água fervente por 3 minutos e espremer bem para tirar o excesso de água. Depois você vai amassar a ricota com o garfo e vai bater a ricota, o alho, sal, o azeite, talos e folhas até obter uma mistura homogênea e pouco espessa no liquidificador. Vai levar aí mais ou menos 3 minutos para que se transforme nessa mistura espessa. E esse patê ele vai ser muito rico em vitaminas e minerais por conta das folhas e dos talos, e também vai ser muito rico em compostos antioxidantes. Temos também o soufflé de talos, que você vai precisar de talos de cenoura, cebola, margarina ou manteiga, conforme a sua preferência, leite desnatado, farinha de trigo, ovos, queijo parmesão ralado, folhas de cenoura picadas e azeite. Inicialmente você vai cozinhar os talos da cenoura, e reservar. Depois você vai refogar a cebola junto da margarina ou da manteiga e aos poucos você vai adicionar o leite e a farinha e meia colher de sal e mexer até que vire uma mistura homogênea cremosa, ou seja, como um creme mesmo. Depois você vai separar as gemas da clara e quando esse creme ele já estiver morno, você vai misturar essas gemas, metade do queijo ralado, as folhas da cenoura e os talos que tinham sido cozidos. Depois você vai bater a clara em neve junto com o restante do sal e vai adicionar essa clara em neve ao creme que você já tinha pronto e misturar de forma que fique uma massa homogênea, mas sem bater essa massa para que você não perca a aeração da clara em neve. Depois você vai untar um refratório e despejar essa mistura e levar ao forno. E por fim, nós temos a receita do biscoito de semente de abóbora, que você vai precisar de farinha de semente de abóbora, ovos, margarina, açúcar, baunilha, bicarbonato de sódio, sal, farinha de trigo e chocolate em pó. A farinha de abóbora você pode prepará-la de maneira muito simples. Você vai precisar selecionar a semente das abóboras, vai lavá-las em água corrente e deixar secar em temperatura ambiente mesmo, ao natural. Depois que elas estiverem secas, você vai torrar por 20 minutos em fogo baixo em uma assadeira até que essas sementes elas fiquem douradas. Depois que essa semente esfriar, você vai triturar no liquidificador e peneirar para que fique uma mistura, para que fique uma farinha fina. Você pode usar também, além da semente de abóbora, semente de melancia e de melão, junto ou separado. Não vai alterar tanto o sabor dessa farinha. Já para o preparo do biscoito, você vai bater os ovos com a margarina até formar um creme homogêneo, vai acrescentar a farinha da semente de abóbora e os demais ingredientes e misturar até obter uma massa homogênea. Você vai moldar os biscoitos conforme a sua preferência e colocá-los em uma assadeira untada e assá-los por 15 a 20 minutos a 120 graus, ou seja, em fogo baixo. Deixar esfriar e servir. E é uma ótima opção de lanche e de lanche para crianças levarem para as escolas. Bom, pessoal, por hoje é só. Eu agradeço a todos vocês pela atenção e espero que tenhamos a oportunidade de nos encontrar mais vezes para falar desse tema que é tão abrangente, que é a alimentação e a gastronomia. E desejo que vocês fiquem todos bem e até uma próxima.